Respondendo aqui o nosso amigo André Ribeiro. Pressão de trabalho do R32. Pessoal, tem uma notícia para passar para vocês. A gente já trabalha com R32 há muito tempo, sabia? Por quê? O R32 já está presente aqui, ó, junto ao R410, tá? 50% do fluido refrigerante R410 já é R32. Ah, Rodrigo, como assim? Pessoal, eles pegaram dois tipos de fluido, que um é o 125 e o outro é o R32, misturaram em proporções iguais, e essa mistura resultou, então, no fluido refrigerante R410. Por isso que a carga do fluido refrigerante R410 a gente tem que fazer com a botija virada para baixo, que a gente chama de ponta-cabeça, né? Para pegar ele em forma líquida. Exatamente por conta disso. Quando a gente pega ele em forma líquida, a gente garante, então, uma mistura cada vez mais homogênea, né? Porque se a gente pegar em forma gasosa, talvez você pegaria mais de um fluido do que do outro. Em forma líquida, você tem ali uma mistura mais homogênea. Ah, Rodrigo, para que você está falando isso? Sendo que a minha pergunta foi sobre o R32. Só para que você tenha certeza que as pressões são similares. Então, quando a gente fala de fluido refrigerante R410 e R32, a pressão de trabalho deles são bem próximas ali. Ó. Por que são bem próximas? Quando a gente tinha apenas ar-condicionado, tecnologia on-off, era fácil até da gente falar sobre pressão. Por quê? Exemplo, aqui para minha região, R22, botava para funcionar, se deixasse qualquer pressão ali entre 60 e 70, o equipamento ia entregar um rendimento top de linha, você não tinha dor de cabeça nenhuma. Por isso que a gente que é mais antigo tem o costume de falar tanto em pressão, pessoal. A gente é acostumado por conta desse carinha aqui, ó, que era um paizão. Aqui a conversa já é outra, tá? Então aqui a gente tem carga de fluido refrigerante por massa. Antigamente você chegava lá, não tem gás? Não tem, beleza. Ia lá, achava onde é que deu vazamento, uma porta, fazia um vácuo, resolvia o problema, botava o ar-condicionado para funcionar, ia colocando um pouquinho de gás e ia vendo. A pressão chegou lá, 65, tá top. Aqui na minha região, dependendo da época do ano, deu 65, vai funcionar bem e já era. Aqui já é outra conversa. Ar-condicionado, tecnologia inverter, como eu passei para vocês, ele tem capacidade variável de rotação do compressor. Isso se reflete em variação de pressão também. A grande maioria é somente inverter, tá? Então a pressão de trabalho vai ser similar à do R410. Por que que eu não estou dizendo para vocês números aqui? Ah, Rodrigo, fala aí, 150 PSI? Justamente pelo fato que precisa ser adicionado a carga de fluido refrigerante por massa, pessoal. Ou seja, por peso, para saber que foi a quantidade exata dentro do equipamento, para ele conseguir fazer o superaquecimento. Quando a gente fala de tecnologia on-off, a gente está falando de um equipamento que tem dois sensores de temperatura. Um na serpentina do evaporador e o outro temperatura ambiente. O sensor de temperatura ambiente, a gente sabe, sensor de temperatura. Sensor de serpentina é aquele que a gente conhecia como sensor de degelo. Então ele só tem esses dois sensores. Qual é a função? Liga e desliga do compressor, em caso de diferença de temperatura, ou então de congelamento da serpentina. É só isso que a placa fazia. Aqui, pessoal, a conversa é outra, tá? Então, quando a gente tem equipamentos, tecnologia inverter, fica aqui comigo, galera. Quando a gente tem equipamentos aqui, ó, tecnologia inverter, a conversa é outra. Por quê? A gente mantém os dois sensores de temperatura que tinha já na unidade evaporadora, porém a gente acrescenta mais 3 na unidade condensadora. Ah, Rodrigo, quais são esses sensores? Além dos dois que a gente já tinha que faz a mesma função, entrou aqui para a gente um sensor de temperatura ambiente, que fica posicionado atrás, geralmente na entrada da ventilação da unidade condensadora. Chegou aqui para a gente um sensor de temperatura na descarga do compressor, ou seja, aproximadamente 10 centímetros, alguns nem isso, da cabeça do compressor no tubo de descarga tem um sensor de temperatura, medindo ali a temperatura daquele tubo, e na saída da unidade condensadora. Então o condensador, né, o compressor comprimiu o fluido refrigerante, passou por toda a serpentina do ar-condicionado, na saída tem outro sensor de temperatura. Para que servem esses sensores? O equipamento tem capacidade de saber a temperatura do tubo de descarga, temperatura do ar, temperatura da saída. Ah, Rodrigo, por que tem tanta temperatura? Quem está me assistindo aí, depois vocês pesquisam lá na loja de aplicativo do celular de vocês, vai lá e coloca assim, ó, Refitous, ou então régua de refrigeração. Ali vocês vão baixar o aplicativo da Danfoss. Nesse aplicativo vocês vão conseguir entender o que é a conversão de pressão e temperatura. Elas andam juntas. Se você altera a pressão, você altera a temperatura também, e vice-versa. Dessa maneira, o equipamento ele sabe como que está a eficiência da unidade condensadora, se está limpo ou não está, se o motoventilador está conseguindo fazer a troca de calor ou não. E de acordo com a leitura desses 3 sensores juntos, ele sabe a quanto vai estar chegando o fluido refrigerante aqui no evaporador. E aí, com a resposta da conversão do sensor de serpentina e o sensor de temperatura ambiente interno, a placa principal, que agora passa a ser na unidade condensadora, ela sabe dizer se esse compressor vai diminuir a rotação ou não. De acordo com tudo isso daí junto, você não consegue estabilidade na pressão. Então você tem equipamentos. Eu já fiz os testes aqui em aulas e tudo mais, e já consegui determinar equipamentos, tanto com R410 quanto com R32, que trabalharam já ali de 90 PSI até 180 PSI. Isso é o dobro. Então não existe como eu falar para vocês assim, ó, bota ali 120 PSI no inverter que tá tudo top. Exemplo, você pegar um 410, uma tecnologia on-off, aqui para minha região, a maioria deles trabalha em 120 PSI, beleza? Ah, Rodrigo, isso daí é um diagnóstico preciso? Você tem certeza que dessa forma o equipamento vai entregar o 100% do rendimento dele? Não é isso, pessoal. É uma média
Que nem eu falei para vocês, tecnologia on-off é um pai, ele aceita praticamente tudo. Inverter, você tem que saber trabalhar com ele, senão ele não funciona, beleza? O ideal sempre vai ser o superaquecimento. Tecnologia on-off, carga de fluido refrigerante. Se você não tiver balança, ou se você não tiver a informação de quantas gramas vai de fluido refrigerante, tecnologia on-off, você pode fazer por superaquecimento. Tecnologia inverter, busque informação junto ao fabricante.